Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão do dia com vocês, uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que, irmão, a partir dessa reflexão, você possa meditar se você de fato tem se arrependido, ou se você apenas tem lançado palavras ao vento, se você tem pedido um perdão sincero a Deus com a intenção de realmente mudar, ou se você tem endurecido seu coração e não se arrependido de uma forma honesta. Quero ler para vocês uma passagem que está no livro do Êxodo, capítulo 9, versículo 27 a 35. A palavra do Senhor diz assim: Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar, endureceu o coração ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Irmão, essa é uma passagem que ela se repete muito no livro do Êxodo e que nos deixa grandes ensinamentos, porque a gente vê Deus exercendo juízo sobre o Egito e trazendo as pragas ao povo do Egito. E é interessante que as pragas elas começam de uma forma mais sutil e elas vão tendo uma progressão em escala até chegar no ponto de atingir todos os primogênitos. E é interessante que em todas as pragas, Faraó, rei do Egito, ele vê o que está acontecendo e ele endurece o seu coração, porque pela própria maldade do coração dele, ele não deixa o povo de Israel sair, ele não ouve a voz do Senhor. E é interessante que, principalmente nas últimas pragas, como foi o caso aqui, ele até diz que se arrepende, ele chega até a confessar aqui diante de Moisés: dessa vez eu pequei contra o Senhor, eu e o meu povo somos ímpios. Mas Moisés, porque Deus o revelou, sabia que o arrependimento de Faraó não era arrependimento. Ele só estava pedindo perdão por causa da circunstância, mas ele não tinha intenção nenhuma de fato abandonar o pecado. Ele não tinha intenção nenhuma de deixar o povo de Israel sair de verdade. Tanto é que ele vai endurecer o coração assim que a praga acaba, ele vai voltar a pecar, vai endurecer o coração e não vai dar ouvidos ao Senhor. Irmão, isso me ensina que pedir perdão a Deus por si só não vale nada. Falar que você é um pecador não vale nada. Inclusive você se humilhar diante de Deus, falando que você é sujo, que você é ímpio. Irmão, isso não vale nada se você não tiver no seu coração a intenção de abandonar o pecado, a intenção de mudar, porque ao contrário isso só é discurso bonito e palavras jogadas ao vento. E Deus conhece o teu coração. Ele sabe se o seu arrependimento é sincero ou se o seu arrependimento é falso. Então, irmão, se você vê, você sabe que você está no pecado, você sabe que você está fazendo uma coisa que é errada na sua vida. Você tem um pecado de estimação. Peça perdão, mas abandone o pecado. Peça perdão, mas se converta. Porque o verdadeiro arrependimento é conversão. O verdadeiro arrependimento é mudança de rota, é abandono daquilo que afasta de Deus. Porque o pecado ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Todo pecado quebra a nossa relação com Deus. Então se você se arrepende de verdade, você tem que quebrar o pecado para que ele não quebre o seu relacionamento com Deus. Então, irmão, que você possa meditar nessa palavra e que você possa se arrepender sinceramente, pedindo para Deus, para o Espírito Santo te ajudar a abandonar o pecado e viver uma nova vida em Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.